Estou muito nervosa, mas vamos falar como a irmã me chamou. Eu falei, eis-me aqui, Senhor. E de fato o Senhor está nesse lugar, os testemunhos, tudo aquilo que foi dito vem em cima do tema da consagração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Aleluia, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Orai sem cessar. Amém? A igreja pode se acertar. Orai sem cessar. E de tudo que foi dito hoje, de tudo que foi falado, tudo tem a ver com a oração. E o que é oração? Qual o seu significado? O dicionário de Almeida diz que é a aproximação da pessoa de Deus por meio de palavras. A aproximação da pessoa de Deus. Então, quando nós oramos ao Senhor, todos os testemunhos que nós ouvimos, traz a aproximação. E a aproximação, ela traz o conhecimento. E o conhecimento, ele traz a intimidade. Aleluia, Deus. Então, quando nós buscamos, à medida que nós oramos ao Senhor, o nosso relacionamento com Ele começa a afunilar. Porque Ele começa a te provar e começa a mostrar para você, olha, por aqui. É assim que eu quero. É desse jeito. Mas muitas das vezes, por sermos sanguíneos, né? Ah, mas será que é Deus? Será que isso não é coisa da minha cabeça? E o Senhor tem sempre tido misericórdia de nós, nos ensinando. O fato de nós orarmos não significa que seremos super crentes. Não somos. Mas confiamos a quem nós fazemos os nossos pedidos. Né? A oração afasta o crente do pecado. E o pecado afasta o crente da oração. E sem oração, né? Como que você vai se expressar diante do seu pai? Como que você vai pedir algo se você não externar, se você não falar? Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que às vezes não é nem necessário você falar. É só você pensar. É só você falar aqui, porque às vezes tem tantas dificuldades que têm se levantado em nossas vidas, cada um com a sua diversidade, que você não consegue nem orar. Ana, quando saiu de Jerusalém, foi para Siló, naquela festividade anual, ela chega à porta do tabernáculo e ora. O texto diz que ela chora um gemido inexprimível. Ela transforma a sua dor em oração, a ponto de Eli considerar ela uma bêbada e falar, minha filha, maneira no vinho aí, o negócio está feio. Porque mulheres não tinham o costume de ficar à porta do tabernáculo daquela forma. Mas Ana precisava. Ela foi ali, usou de fé. E a oração, ela tem que ser seguida de fé. A oração, ela tem os seus aspectos, né? E à medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, para poder termos uma certa amplitude, porque nós somos falhos, nós temos que limpar, como a nossa irmã falou, o nosso coração, tirar aquele lixo espiritual. Irmãos, é muito difícil nós vencermos as feridas que nos foram feitas, palavras que foram ditas que nos magoaram, que cicatrizaram nossa alma e nosso coração.
abriram feridas. E isso é muito difícil. Para uns é fácil, mas para outros é muito difícil. E nós temos que vencer a queda, porque nós somos falhos. Se nós dermos vazão à nossa carne, nós vamos errar e cair. Então nós temos que vencer a carne, como já foi dito aqui, vencer o pecado e abrir mão de certas coisas para estar diante de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 25 diz que aquele que perder sua vida por mim, achará. Às vezes, quando nós tomamos uma posição diante de Deus, ou um chamado, como tem dito aqui, o seu chamado, o seu ministério, aí alguém olha para você e fala assim: agora quer ser santa como? Ah lá, agora porque canta quer ser melhor. Agora porque prega. Antigamente, como a nossa irmã falou aqui, ela fazia. Ela era. Mas o Senhor a resgatou. Aleluia. Então, para muitos, ela se perdeu. Mas o Senhor a salvou. A trouxe para trabalhar na sua obra. E isso vem com oração. Duas coisas que o cristão tem que fazer. E às vezes é muito difícil, porque existem duas vontades de Deus, a permissiva e a objetiva. E durante as nossas adversidades, o ideal seria nos dar graça. Agradecer a Deus que está passando por aquilo. Mas irmã, eu tiro por mim. Muitas das vezes eu olho e falo: Senhor, o que está acontecendo? Eu vivi uma situação muito difícil. E comecei a questionar ao Senhor, em vez de ir adorar, em vez de buscar em oração, eu comecei com os meus achismos. Mas eu acho que não devia ser assim. Mas Senhor, eu acho que tinha que ser assim. Senhor, eu não orei assim, eu não fiz um propósito assim. Senhor, então eu acho. E o Senhor, e eu ali perguntando: Deus, o porquê? Em vez de falar: Senhor, eis-me aqui, eu não sei, mas eu quero confiar em Ti. Eu quero descansar em Ti. E a oração, irmãos, ela traz também confiança, refúgio, ela traz alegria, porque move o céu, move a mão de Deus. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Mas o que impede Deus de ouvir as nossas orações, irmão? Quando nós oramos sem crer. Quando nós oramos por egoísmo, querendo algo para nós, né? Ou para afrontar, irmão, falar assim: Deus, me dá que eu vou esfregar na cara dela que tu é Deus na minha vida. Que tu não me abandonou. Me dá. O Senhor não ouve essa oração, pode ter certeza. E quando nós não perdoamos alguém, irmão, nessa manhã, se você tem algo te prendendo em relação a perdão, perdoe. Porque Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua vida. Ele já tem derramado bênção sem medida sobre cada um de nós. Mas o perdão, irmão, é libertador. E o Senhor quer ouvir e quer te abençoar. Porque como na viúva de Naim, Jesus não ia passar por lá. Jesus saiu de Cafarnaum e ele não tinha, o itinerário dele não era Naim. Ele andou acho que 10 horas a mais para poder passar na cidade de Naim. E o texto diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Ele conhecia a viúva? Pessoalmente não. Mas ele é um Deus que vê tudo aqui dentro. E ele contemplou a dor daquela mulher em perder o filho. E talvez ela tivesse com um monte de questionamentos na sua cabeça, os porquês, né? E ele viu, e o texto diz que ele move-se de íntima compaixão, porque ele nos conhece melhor do que nós mesmos, né? E ele fez ressuscitar aquele menino. Outra coisa que impede Deus de ouvir nossas orações
são a não confissão dos nossos pecados. Devemos sempre confessar a Deus os nossos pecados. E quando nós não temos fé, pedimos por pedir, numa manhã dessa, irmãos, onde Deus tem falado, onde Deus tem trabalhado, onde Deus tem te mostrado que Ele não mudou. Se você não veio com um propósito, veio só para ver o que ia acontecer, perca de tempo. Perca de tempo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o nosso pecado, ele faz separação entre nós e Deus. E é necessário estarmos sempre confessando os nossos pecados. E ore, irmão, sem cessar, sem parar. Quando você está tendo a situação, talvez você não veja o mover do Senhor, e você ora, e você busca. Vamos tirar o exemplo de Daniel. Daniel, no capítulo 10, ele começa a fazer um jejum de 21 dias. E nesse período desse jejum, ele começa a ter visões, ele começa a ter, ele queria ser. Deus não pediu para ele fazer o jejum. Deus não o obrigou. Mas ele fez porque ele amava tanto a Deus, ele queria mais intimidade com o Senhor. Porque pensa num homem que entra numa cova, devia ter meia dúzia de leões ou mais. E não era cova, caverna, era aqui um buraco no chão, onde estavam os leões, e lançaram ele lá. Não tinha como escapar. Não tinha. E ali os leões dormiram, se acalmaram, e o dia amanheceu e lá estava Daniel intacto, nem o fio da sua cabeça mesmo. E logo depois ele começa esse jejum de 21 dias. E o texto não fala que ele ficou duvidando, mas acho que se tornou exausto, acho que ele ficou cansado. Isso é a minha forma de ver. Ele já exausto, são 21 dias de jejum e oração. E ele já exausto, será talvez que Deus não esteja ouvindo? Quando o anjo entra e fala, Daniel amado, as duas primeiras palavras foram ouvidas. Mas o príncipe da Pérsia me impediu de trazer a tua vitória. Eu tive que chamar Miguel para pelejar comigo. Aleluia! Então, irmãos, quando oramos com fé, no mundo espiritual há uma batalha, há uma peleja pela tua vida, porque Ele quer ver você destruído, Ele quer ver você no chão, Ele quer ver você se arrastando. Quando nós murmuramos, nós falamos para Deus, o Senhor não é capaz de resolver o meu problema. E a Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. Então, o tripé do crente, irmãos, é jejum, palavra e oração. É o tripé do crente. Se falhar um, fica cambeta. Se falhar o outro, cai. Mas temos que estar sempre assim. Aleluia! Jejum, palavra e Glória a oração. Jesus! O tripé do crente é isso. E Ana ali, ela ora, chora, porque ela era afrontada por Penina. Mas Penina não devia afrontar ela dizendo, olha, eu tenho bebê e você não tem. Não. Ela não fazia isso. Porque ela sabia que Eucana amava a Ana demais. A ponto dele falar, mulher, não sou eu melhor do que 10 filhos. Cobria ela, fazia todos os desejos dela. Mas ela queria filho. E ela não podia gerar. E Ana vai ali e faz uma mulher de fé e faz um voto ousado. Me dá um filho e eu te dou ele de volta. Se o Senhor me der um filho, ele vai ser criado para ti, ele vai ser criado na tua presença, na tua palavra, vai fazer o que o Senhor quiser.
E assim foi. Deus honrou o voto de Ana. Aleluia. Samuel foi um homem muito importante naquela época e o último juiz de Israel. Deus ouviu a oração, mas o texto diz que ela chorava com gemidos exprimidos. O gemido significa dor. Quando a gente não consegue falar, a gente geme. Quando não tem palavras, mas a gente começa a gemer. Mas o maravilhoso de tudo isso é que o nosso Deus, Ele conhece aquilo que vai dentro do teu coração. Porque talvez você expresse o eu te amo aqui, mas aqui dentro não. E Ele conhece o teu coração. A oração, ela tem aspectos. E um desses aspectos, alguns aspectos são a confiança. Que a gente tem que orar confiando no Deus. A recompensa. Crer que a recompensa vem. Glória, aleluia. Orar para nós deve ser um dever e um hábito. E quando parecer que não vai acontecer, Lamentações 3:29 diz: põe tua boca no Glória pão, a Deus. porque talvez ainda haja esperança. Eu acredito. Oração também tem que vir sujeita de submissão. Aleluia. João 12:3 diz que a Maria, ela foi e comprou, estavam todos reunidos lá, e ela comprou o mais puro nardo, o mais caro, botou no odre, lavou os pés de Jesus. Trata todo o pé de Jesus com aquele nardo puro, caro, e depois pega seus cabelos e seca os pés de Jesus. Aí você fala, mas irmã, o que isso tem a ver? Irmãos, naquela época não tinha asfalto, né? Não tinha carros, e Jesus andava a pé, horas e horas. Então você imagina o pé dele empoeirado, a dificuldade que foi para tirar, ela com a mão, com todo cuidado, com todo carinho, tirando a sujeira do pé do mestre. E depois ela pega e hidrata ele com nardo. Hidrata. E aí não tem pano, o que é que Maria faz? Solta os cabelos, que é um dos símbolos da mulher, né? O cuidado que a gente tem com esse negócio aqui é uma coisa tremenda, né? Então ela pega aquilo que para ela parecia precioso, era precioso, e seca os pés do mestre. Aleluia. É um sinal de humilhação e submissão ao Senhor. A oração dos justos de Tiago pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. E o justo, quando ele intercede, né, por alguém, como Jó, o cativeiro de Jó só foi mudado depois que ele passou a interceder pelos seus amigos. Porque antes, toda hora chegava um e falava um negócio, cuidado com a tua vida. Olha bem, vê o que está acontecendo aí, porque você é um homem próspero e de repente bateu o vento, carregou casa, carregou filho, carregou tudo. Vê aí, bota a tua vida montada, vê o que está acontecendo. Irmãos, às vezes nós realmente, é o que eu falei aqui, a vontade permissiva do Senhor e a vontade objetiva. Cada aprovação tem um propósito. Mas aquela que o Senhor permite, ela é vitória, sem dor, sem cicatrizes, para crescimento. Agora aquela que o Senhor permite, deixa sequelas. Você cresce, mas de uma forma totalmente diferente. Não da forma que Deus queria, mas você cresce. Então estar na vontade, no centro da vontade de Deus, te traz. A menina falou aqui, ela falou, eu não quero aceitar isso. Eu não vou aceitar isso. E não falou para ninguém. Ela foi aonde? Mateus fala, fecha a porta do teu quarto e vai buscar intimidade com Deus. Por que a porta do quarto? Por que não falou, vá na cozinha lá, ou você vive na cozinha fazendo trabalho? Por
quê? Não na cozinha. Porque o quarto é um lugar de intimidade. E não é todo mundo que entra no teu quarto. Mas o Senhor entra no teu quarto. Né? A oração, na maioria das vezes, a gente vem para buscar para nós. Né? E a intercessão é a gente se colocar na posição da pessoa, mulheres que intercedem. Se colocar na frente do seu problema, comprar o seu barulho, como o povo diz aí fora. Né? Comprar o seu barulho. E oração tem que vir, além de fé, busca de palavra, de oração, santidade. Santidade. Mas para a gente se aproximar e ter santidade, como eu já falei, jogar fora tudo aquilo que impede. Ah, irmão, não vou com a cara daquela mulher. Jesus tem que trabalhar na minha vida. Ah, irmão, tem que trabalhar mesmo. Porque não vai ser aquela mulher que vai impedir você de subir ao céu. Aleluia! E as pessoas pensam que vai ser o pecado do adultério, o roubo. Não vai, não. Vai ser aquele olhar que mata. Vai ser aquela arma irônica que tem que ser todo dia trabalhado dentro de nós. Eu sou uma pessoa horrorosa, diga-se de passagem, assim, né, Miranda? Miranda que sabe. E irmã Cacilda também, né? Então, irmãos, a intercessão também traz recompensa. Porque quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro e trouxe tudo em dobro aquilo que ele havia permitido. Mas a gente também não deve orar intercedendo por conta disso não, achando que Deus vai trazer recompensa porque você intercedeu pela irmã. Como a nossa irmã falou aqui sobre a mulher da dracma perdida, vamos nos alegrar com a vitória de quem teve sua vitória. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu estava falando com a Miranda essa semana e a irmã falou aqui. Eu disse: Deus, não deixa eu ir para o leito para o Senhor ter que me consertar. Eu não quero ir para lá. Ele não me fala aqui o que eu preciso fazer enquanto eu posso andar, falar, me movimentar dentro das minhas limitações. Mas eu não quero ir para o leito para o Senhor ter que trabalhar na minha vida e me mostrar que o Senhor é Deus. Porque o Salmo 23 diz que ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Mas se o Senhor te colocar lá, irmãos, se o Senhor te colocar lá, você tem que temer. Tem que temer. Porque o vale é só para você passar. Não é para você morar. Mas se o Senhor te colocar lá, é lugar de você consertar tuas vestes, tuas veredas, tua vida diante de Deus. Vida no altar. Mateus 7:24, um texto muito conhecido que fala sobre os dois alicerces. E diz assim: aquele que ouve a minha palavra e as cumpre é como o homem que edificou a casa na rocha. E aquele que ouve, mas não pratica, é como o homem que edificou a casa na areia. Irmãos, tem pedreiro aí, não tem, gente? Pedreiro tem. Quão difícil é fundar uma casa na rocha? Porque rocha nunca é aqui. Rocha geralmente é aqui. A praia é ali, ó. A areia é de fácil acesso. Mas a rocha, ó, é cá. E como é que você faz para levar o material daqui para lá? Aí Deus não te dá um carrinho, não te dá uma enxada, tudo igual a formiguinha, passo a passo, devagarinho, trabalho de formiga. Mas a Bíblia diz também nesse texto que quando vem o dia mau, eita, o dia mau, quando você consegue levantar um cômodo na rocha, lá embaixo a casa já está até com piscina, carro, se você fala: Deus, mas eu estou aqui fazendo tua vontade, como é que é isso?
E aí vem o dia mal, porque Deus mostra para você e para mim que ser fiel vale a pena. Que abrir mão de algumas coisas, deixa eu falar que você está se perdendo, que você não está indo para a festa, que você não pode participar de algumas coisas que não te convêm, que você está se perdendo amigos, perdendo parentes. Deixa, irmão, deixa. E firma a tua casa na rocha. Porque quando vier o dia mau, vem a tempestade. Aí você está lá dentro da sua casinha falando: Senhor, e lá vem a tempestade. Meu Deus, segura na minha mão. Jesus, Jesus. Aí a tempestade passa. Você tem sentido. Ué, já passou? Aí você olha lá no basculhante da sua casa na rocha, lá embaixo, terrível está a situação. Porque a Bíblia diz quão terrível é cair na mão de um Deus vivo. Isaías 43, se não me engano, diz que eu sou e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Glória a Deus. Além da oração, Deus quer obediência. Além de busca, né? Deus quer obediência. E a unção, irmão? A unção só vem no joelho. A unção, ela só é derramada no joelho. Quando você busca e com intenção de fazer a obra, o Senhor derrama a unção, multiplica a unção. Porque aquela mulher, a viúva de Serepta, ela estava já catando os gravetinhos. Sabe lá Deus o que passava no coração dela? Quando o profeta chega e pede um copo de água, ela dá um copo de água, me dá um pouco de comer. E aí ela fala, mas ela falou para a pessoa assim: tão certo quanto vive o teu Deus, que eu só tenho um punhado de farinha e um restinho de azeite para fazer um pão para mim e meu filho comer e aguardar a morte. Você tem noção do que é isso? É, Deus. Quando a situação chega a um ponto que você não vê saída e fala: a solução para mim é a morte. E o profeta diz: faz para mim primeiro. Como assim, gente? Eu estou morrendo, só tem aquilo ali. Como é que eu vou fazer para você? E o meu filho, como é que vai ficar? Mas ela questionou? Não. Ela se posicionou e falou: amém. Coitado, eu vou morrer mesmo, mas todo mundo junto. Vamos embora, vamos fazer. E ele manda ela pegar vasilhas. E o azeite da botija não faltou, e nem a farinha na panela. Deus multiplicou. Deus é Deus de milagres. E a nossa irmã falou aqui hoje uma coisa que eu estava pensando de manhã: por onde vem Jesus? Os discípulos estavam lá no mar, no meio da tormenta, achando que ia morrer. Será um fantasma que vem ali? Aí eu acho tão bonito esse louvor que diz: mas olha só quem vem ali, andando sobre as águas. Parece que é Jesus. E o mestre vem andando sobre as águas para salvar os seus discípulos. As dificuldades vêm, é verdade, né? Mas, irmãos, em breve tudo isso vai cessar. Tudo. O Senhor vem buscar a sua igreja. E como será que Ele vai encontrar a gente, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. O diabo, ele quer que você pare de orar. É verdade. Porque se você não ora, ele se sente forte. Ele fala: é fácil derrubar essa mulher aí. É fácil derrubar esse homem aí, porque ele não ora. E o objetivo dele é roubar a tua alegria, roubar a tua fé e roubar a sua esperança. E principalmente o azeite da tua vida. Porque o azeite, ele não só significa alimento bom, mas ele é para unção.
ele traz cura e renovo. Então, o ideal é orar e não deixar faltar o azeite. Eu vivi há um período atrás, uns anos, pouco tempo atrás, uma situação que eu não esperava. Não esperava de jeito nenhum. Aí temos um grupo de intercessoras da madrugada, que é a irmã lá de Cabo Frio, a Kelly, é uma das líderes. Irmã Cacilda, ali a pastora Cacilda, irmão José Paulo, que é um amigo também em Cristo, irmão. E naquela madrugada eu acionei todo mundo. E os irmãos estavam em oração, o irmão José Paulo provavelmente estava dormindo, e a irmã Cacilda virou para mim, eu desesperada, querendo ouvir algo da parte de Deus, e a irmã Cacilda virou para mim, ô minha filha, vamos orar. Eu falei, Jesus, eu quero ouvir algo. A Irene costuma falar isso, e a Irene chega lá desesperada, mãe, ô minha filha, vamos orar, porque Deus é bom, com a paciência de Jó. E aí nós começamos a orar ali naquela madrugada. E o Senhor acalmou meu coração. Graças Aleluia a Deus. A irmã missionária Rita não pôde estar aqui. Ela também faz parte do grupo de intercessoras. E numa das vezes que nós estávamos orando num lar, determinado lar, no grupo, Deus usou ela e falou para a irmã que estava próxima da vitória, mas que a irmã não desistisse. E quando nós acabamos de orar, foi até irônico e hilário, né? A irmã parou ela e falou assim, irmã, mas quando é que vai ser que vai chegar a minha vitória? Aí ela olhou para mim assim e falou, eu não tenho agenda de Deus ainda não. Eu não tenho isso ainda não, mas eu sei que o Senhor falou que vai chegar. Agora você tem que crer e confiar. Porque, irmãos, as adversidades às vezes nos afastam um pouco. As 10 virgens é um exemplo disso. Como aquelas mulheres gastaram o azeite com coisas vãs. E quando o noivo chegou, só tinha 5. Porque tinham levado a reserva de azeite. Então, assim, não deixar faltar o azeite. Aleluia. Não deixar faltar o azeite. Deus não fica limitado às nossas limitações. É verdade, Deus. Ele usa as nossas limitações para nos fazer crescer. Aleluia. Porque nós somos nele mais que vencedores. Glória a Jesus. Né? E a palavra fala em 2 Coríntios 12, 9, que é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa a vontade de Deus. Então, mesmo que você esteja se arrastando, caído, ou ache que não é ninguém, ou que ninguém olha por você, há um Deus que olha por você. Porque quando você começa a orar, Ele envia anjos para te guardar. Ele envia anjos a pelejar por você. E não perder tempo, irmãos, porque está próximo a vinda de Cristo. E a igreja está próxima a ser perseguida. E se nós não estivermos alicerçados em oração, palavra e jejum, quão terrível será para nós. Porque tem um povo aí vivendo um evangelho de uma utopia. Um Deus que tudo provê, que só faz as nossas vontades. Nós não precisamos abdicar de nada. Nós temos que viver e pedir, porque Ele derrama as bênçãos sobre nossas vidas. E não esquecer de ser grato. Grato por estar aqui, grato por louvar, grato por respirar, grato por andar, por beber água, por poder falar. Não esquecer de ser grato. Porque existe o privilégio. Hoje nós somos privilegiados de estarmos aqui nessa manhã. Mas também somos gratos a Deus por termos chegado aqui. Né? Pedir a Deus sempre. Porque o obedecer, diz 1 Samuel, se eu não me engano, o obedecer é melhor do que sacrificar. Então, em tempos difíceis, a oração é o antídoto para nossas aflições. Glória a Deus. Amém? Eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Desde já quero
não ficou nervosa ainda. E dizer para os irmãos que o segredo é falar e falar com Deus. Amém? Eu quero chamar a Sueli aqui para louvar, vem para louvar. Eu não tenho uma bonitinha para louvar. Né, Sueli? Vai cantar para nós. E ainda pareça que tudo está se acabando, né? O Senhor tem cuidado de você e das tuas lágrimas. Ele tem posto um odre. E Apocalipse 21:4 diz que Ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Vai valer a pena a gente poder sentar na mesa do Cordeiro, irmãos. Vale muito a pena. Amém. Vamos para o povo daqui. Glória a Deus. Foi me chamado, chamei a Ana Lúcia, o Rodrigo. É a equipe de apoio. Glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aleluia. Nunca vi o justo sem resposta. Obrigado no sofrimento. Aleluia.